Deve ser insuportável viver imbuído da causa do politicamente correto, mergulhado na política identitária, sinalizando virtudes falsas a cada instante. A personagem da Jodie Foster em Deus da Carnificina, do Polanski, expressa bem o esforço necessário para manter as aparências. Como soa cansativo viver da imagem que os outros fazem de você. Mas eis a realidade em Hollywood. Lá tudo é pela aparência. E há até disputa por causas corretas entre os atores. Quem consegue sinalizar mais bondade e altruísmo entre um e outro contrato milionário, negociado com muita rigidez pelos agentes ambiciosos? Eis a questão. E não vamos esquecer que eles vivem de atuar, se passar por quem não são. É o ganha-pão da turma. Ontem foi a noite do Oscar, o momento máximo dessas hipocrisias. Alguém viu, aliás? Parece que cada ano a coisa perde força, incapaz de despertar maior interesse do público. Alguém viu ao menos 3 dos filmes indicados para as mais importantes premiações? Quem quer lacrar não consegue lucrar direito, não é mesmo? As bilheterias desses filmes andam um tanto minguadas, e não é só a pandemia não. Mas não importa, saíram os resultados e isso é sempre notícia, ainda que pela inércia de um passado mais glorioso. Eis o critério da imprensa sob o politicamente correto e essa política identitária. Dane-se o mérito individual. O importante é julgar os atributos físicos e ver quantas minorias foram premiadas. Nomadland é o grande vencedor do Oscar 2021 sem Chadwick Boseman, diz a manchete da Folha. A Academia distribuiu estatuetas importantes a mulheres, negros e asiáticos, mas ficou com Anthony Hopkins o melhor ator. E para o padrão de Hollywood, essa seria considerada então uma definição racista para o Oscar. Guga Chakra também pareceu lamentar o resultado. Melhor filme antes de melhor atriz e melhor atriz faz discurso curto, melhor ator não comparece, ao que tudo indica, expectativa era de que Chadwick Boseman ganhasse um Oscar póstumo e tivesse um momento celebratório em sua homenagem, mas aí ganhou Anthony Hopkins. Hollywood começou a declinar quando passou a adotar a política identitária em tudo aquilo que faz. E com a cultura pop tendo influência no mundo, o mundo corporativo também acaba seguindo a mesma toada, empresas criando departamentos inteiros para avaliação de linguagem utilizada no ambiente de trabalho, para empoderar as minorias e para sinalizar as falsas virtudes ao público. Bruna Frascola escreveu sobre a covardia dessa postura e culpa os departamentos de marketing pelo que está acontecendo. Ações de intimidação nas redes sociais contam com a covardia alheia. Olhem para um curso de comunicação de hoje, que é de longe onde saem os profissionais de marketing. Pesquise as inclinações políticas ali. Pela minha experiência, a comunicação é o curso mais infestado de pós-modernismo que há. Se não houvesse um profissional de marketing antenado às hashtags e recém-saído de um curso de comunicação, será que teríamos problemas como o Sleeping Giants? Dito de uma maneira bem simples, conclui, eu creio que os donos de empresas estejam pagando para ter prejuízo e, de quebra, ainda levam a liberdade de expressão para a vala. Jordan Peterson, que começou a ganhar fama internacional justamente quando se recusou a aceitar do Estado a imposição de adotar certos pronomes na linguagem, trata do tema em seu novo livro Beyond Order. Na regra 5, ele usa o exemplo de uma profissional que se recusa a definhar na empresa e na vida por conta de imposições tóxicas e, na melhor das hipóteses, inúteis sobre a linguagem usada ali. Recuse-se a continuar fazendo o que odeia, diz a regra. Aquilo que a sua consciência sabe estar errado. É o que sugere o psicólogo. Das pequenas concessões do cotidiano, isso acaba produzindo um efeito mortal no longo prazo. Pondé, em sua coluna de hoje, volta a atacar os departamentos de marketing corporativos também. Em breve, diz ele, workshops no mundo corporativo, comandados por consultores mini-gretas, Greta Thunberg se referindo, de 12 anos, farão com que os colaboradores, nome chique para funcionários, tomem consciência de que são racistas, machistas, misóginos, estupradores e afins. Sim, e se você se recusar,
confirmará o diagnóstico a priori, além, claro, de assinar sua sentença de morte na empresa, ainda mais se já estiver com um prazo de validade vencido, ou seja, perto dos 40 anos. Um parênteses. Parece que quando Pondé deixa de lado a sua obsessão por Jair Bolsonaro, a patologia mesmo, ele consegue voltar a produzir bons textos, mais atemporais e sobre cultura, em vez de política com P minúsculo, sobre eleição. Deveria seguir mais nessa toada, acredito. Mas fecho parênteses. Voltando ao Oscar racista, na mesma Folha de São Paulo, há essa coluna com muitas acusações, colocando toda uma nação como preconceituosa, sem nenhum embasamento para sustentá-las. Não há um só dado, uma estatística, nada. Você deve acreditar na acusação gravíssima e ponto. E a solução apresentada é colocar mais colunistas como ela nos veículos de comunicação. Bem conveniente, né? Chega de passar pano quando há crime. A máscara caiu e não há mais como negar que o Brasil é um país racista. Ana Cristina Rosa continua. Falar e escrever sobre racismo, preconceito e desigualdade racial são atos de transgressão, atitudes concretas de ativismo antirracista. É possível que a conquista de espaço e lugar de fala por pessoas negras esteja entre as mudanças mais significativas ocorridas recentemente na sociedade brasileira em termos de enfrentamento do racismo. A política identitária, infelizmente, segue avançando, explorando a culpa da elite, a vaidade de quem precisa sinalizar falsas virtudes e um baita nicho de mercado, né? Quem não quer parecer do bem, descolado, de mente aberta e preocupado com os oprimidos? Além de não precisar gastar um só minuto estudando a sério para angariar aplausos, como aponta Guzzo na sua coluna recente. Os artistas jamais deram 5 minutos do seu tempo para entender um mínimo a respeito dos assuntos sobre os quais têm posições tão extremadas. O problema é que isso tudo tem consequências para a vida dos outros. O que é assustador é a nova forma de censura, o medo da cultura do cancelamento. Se no passado o risco era ser mandado para um gulag pelo Estado, atualmente ele se resume a perder o seu sustento, como ocorreu com Gina Carano, atriz de The Mandalorian, entre tantos outros. O próprio debate civilizado está morrendo, pois se você não aceita as premissas dos canceladores, você já será rotulado de alguém com sentimentos ruins, com intenções terríveis. Que tipo de sociedade pode ser construída assim? Que tecido social resiste a esse tribalismo nefasto? Quais resultados teremos num sistema que não mais valoriza o mérito individual, mas sim as características físicas certas, entre aspas, de cada um? Como combater o racismo fomentando a divisão em raças? Tudo parece e é bastante contraditório. E não há como terminar bem. Enquanto o pior não acontece, vamos celebrar os lapsos de bom senso da patota. Anthony Hopkins, assim como Morgan Freeman, aliás, é simplesmente um ator fenomenal e merece uma estatueta. Ele fez inclusive um filme baseado no livro de Philip Roth sobre um racismo perigoso de julgamentos precipitados. A cor da sua pele só é do interesse de quem não se importa com aquilo que realmente importa.